Olá, galera do sétimo ano A, sétimo ano B da Interativa, Escola Interativa. Que alegria estar com vocês. Mais uma semana, mais uma aula de ensino religioso, tá certo? Vamos com o nosso conteúdo de hoje? Acompanhe comigo no quadro, por favor. Muito bem. Pessoal, na aula passada nós iniciamos algumas aulas atrás já, falando sobre o conceito, mas sobre direitos humanos. Tá? Fizemos uma atividade uma outra plataforma e hoje nós vamos dar sequência a esse conteúdo sobre direitos humanos. Tá? Vai ser um pouco breve hoje, né? Porque deixei um pouco do conteúdo maior para a próxima semana. Tá? Mas mesmo assim, requer toda a nossa atenção. Nós falaremos hoje um pouco sobre o conceito e a história dos direitos humanos. Tá? Veja só, quando nós falamos de direitos humanos, estamos nos referindo a um conjunto de direitos que devem ser garantidos a qualquer pessoa e em todos os lugares, desde o momento do nascimento até a sua morte. Então, quando a gente fala de direitos humanos, não é direito do humano, de um só, mas são direitos humanos de todos os seres humanos. E o que é bem importante nós sabermos, professor, por que nós estamos vendo isso em ensino religioso, não deveria ser em história, em geografia, em filosofia? Por que ensino religioso? Por quê? Porque os direitos humanos colocam como direitos fundamentais alguns valores que devem ser sempre defendidos pelas tradições religiosas, sabe? E esses valores, esses direitos são defendidos e, ao mesmo tempo, devem ser protegidos. Né? E para que não haja uma concepção errônea do que são esses direitos humanos, que todos nós temos direito, né? Nós devemos devidamente sabê-los, conhecê-los e, ao mesmo tempo, defendê-los. Né? Vejam só, isso é uma espécie de conceito aqui, né? Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos. Lembram que nós falávamos lá sobre a liberdade, né? O que é liberdade no judaísmo? O judaísmo fala que a liberdade é inerente ao ser humano, ou seja, é inseparável do ser humano. Então, os direitos humanos são direitos inseparáveis a todos os seres humanos, independentemente da raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos sem discriminação. Alguns direitos são fundamentais, né, e estão colocados aqui, mas vocês podem notar que a liberdade reaparece aqui. A liberdade que foi tema das nossas discussões no terceiro bimestre, ela reaparece agora aqui. Por que será? Interessante a liberdade reaparecer aqui. Não podemos conceber direitos humanos sem liberdade. Alguém escreveu isso num das tarefas da semana passada, não me lembro quem escreveu, exatamente isso. Os direitos humanos só existem, não com essas palavras, tá? Mas eu consigo me lembrar. Os direitos humanos só existem quando há verdadeira liberdade também. E nós já estudamos no bimestre passado que verdadeira liberdade não significa fazer aquilo que se quer e mais nada. Não é? Verdadeira liberdade também significa você ter consciência, você ter responsabilidade e ter poder de escolha, de decisão diante dos teus atos, diante das tuas escolhas, ok? E aqui alguns direitos fundamentais, né? Direito à vida. Não apenas o direito de nascimento, mas o direito de uma vida digna. Primeiramente assegurada pelos governos, pelas políticas, e depois cada pessoa também trabalhando, também buscando essa condição própria para a sua vida também. O direito à liberdade de opinião e de expressão colocada muito em risco hoje. Né? Nós somos um país que desde a sua redemocratização, o Brasil sempre foi crítico aos seus governos. Seja de direita, de esquerda, de centro, sempre foi um país crítico, fazendo até mesmo piadas, fazendo até mesmo gozações com seus governantes, presidentes, governadores, etc. Mas por ser um país livre,
por ser um país com liberdade de expressão, é que isso é possível no Brasil. Em ditaduras, em regimes autoritários e totalitaristas, isso não é de forma alguma possível. Você não pode se opor a nada daquilo que é falado por um ditador, por um totalitário, e como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, como aconteceu em ideias, em regimes fascistas, nazistas e comunistas também. Bom, essa concepção ela foi expressa na Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento, vocês deram uma olhada na aula passada já, um documento composto de 30 artigos que constituem norma comum, segundo a qual os países devem desenvolver legislações a respeito dos direitos inerentes ao ser humano e criar medidas para colocá-las em prática. Então, os direitos humanos não estão retirando a responsabilidade dos governos, estão, pelo contrário, colocando em seus ombros o peso, né, de ter a responsabilidade adequada para falar e para governar de forma que os direitos humanos sejam sempre assegurados às pessoas. As legislações, as políticas públicas devem favorecer os direitos, devem promover os direitos humanos e não violá-los, não eliminá-los e não, até mesmo em alguns casos, impossibilitar que esses direitos sejam alcançados ou sejam colocados em prática pelas pessoas. Os direitos humanos, portanto, se aplicam a qualquer pessoa sem distinção de nenhum tipo. Sem distinção de nenhum tipo. Um eco disso daí, um reflexo, é o que nós vemos na nossa Constituição Federal, a Constituição Federal do Brasil, de 1988, quando fala que todos os brasileiros são iguais perante a lei. Na teoria isso é muito bonito, só que infelizmente na prática nós não vemos isso. Vemos que pessoas mais favorecidas em relação à lei, a punições, a prisões, acabam se beneficiando em comparação com pessoas mais pobres. Então, somos iguais perante a lei, mas será que somente teoricamente ou de alguma maneira prática isso também acontece? Né? Fazem parte da condição do ser humano, esses direitos, não podem ser retirados, cedidos nem trocados por qualquer outra coisa. Vamos trocar o seu direito por alguma outra coisa. Não, não pode ser trocado. Os 30 artigos da declaração constituem um todo, não podendo ser divididos, pois para que um direito seja efetivo, é preciso que todos os outros sejam respeitados. E aqui nós temos a história dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada conjuntamente por diferentes países após a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 60 milhões de pessoas foram mortas durante a guerra, a maioria era civil. O regime nazista da Alemanha, foi o responsável pelo início da guerra e também pelo genocídio de mais de 6 milhões de judeus, conhecido como Holocausto. O nazismo aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, infelizmente ainda, existem pessoas adeptas às ideias nazistas, que são chamados neonazistas, inclusive no Brasil. Vocês acompanharam o caso de um político de Santa Catarina que na piscina de sua casa tem uma suástica desenhada no azulejo. Não é a suástica símbolo igual do hinduísmo e do jainismo, que são religiões. Não, é a suástica nazista. Ele responde um processo por causa disso, né? Então, essa Declaração dos Direitos Humanos, ela surge, ela é elaborada por vários países depois de um tempo em que a humanidade estava muito fragilizada e completamente vulnerável a qualquer tipo de ataque. A agenda, o pensamento hitlerista era de criar uma nação pura, uma raça pura, ariana. E nem que fosse necessário eliminar, exterminar pessoas, como foi o caso do Holocausto, com os judeus sendo mortos. Homens, mulheres, crianças e idosos, judeus, também eram usados como cobaias em experimentos científicos, torturados e aprisionados em campos de concentração, onde eram obrigados a trabalhar exaustivamente e a viver em condições precárias de saúde, higiene, alojamento e alimentação. Muitos morriam de fome em decorrência dessas condições ou em outras condições também que acabavam morrendo. Homossexuais, ciganos
e pessoas com deficiência também eram submetidos aos mesmos tratamentos. Pessoas de outras raças, etnias, pessoas negras de outras nações, mesmo poloneses até, eram mortos, né, para se conservar uma raça pura, chamada de ariana. E aí, diante dos horrores e danos irreparáveis causados pela guerra à humanidade, a Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas, reunida em Paris, proclamou no dia 10 de dezembro de 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento foi elaborado por especialistas de países em um esforço de contribuir para que eventos como a Segunda Guerra Mundial não mais se repetissem. Não tivemos uma outra guerra, por enquanto. Tivemos a Guerra Fria, tivemos alguns ataques no Iraque, no Afeganistão, Guerra do Vietnã, mas uma terceira guerra mundial ainda não tivemos. Porém, agora caminhamos para uma outra questão, uso de armas biológicas, questão nuclear, tudo isso, né? Mas ainda assim, os direitos humanos fazem um eco e que esses direitos devem ser respeitados e devem, ao mesmo tempo, ser protegidos e defendidos por toda uma massa da população. Para nós encerrarmos, pessoal, deixo para vocês aqui 2 indicações de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Filmes um pouco fortes, mas que vale a pena serem assistidos. O primeiro é O Menino no Pijama Listrado, filme fabuloso. E o segundo é O Pianista. Não vou contar a história de nenhum deles, vocês que assistam. O Pianista é baseado num filme real, inclusive, né? Baseado num filme real. Vale muito a pena assistir. Peguem um final de semana, aí, um sábado, um domingo, uma tarde. Procurem no YouTube, talvez na Netflix ou na Amazon Prime deve ter. O Menino do Pijama Listrado e O Pianista. Filmes fabulosos a serem assistidos. Ok? Muito bem, vamos concluindo por aqui então o nosso conteúdo de hoje. Entrem aqui comigo no Classroom, um minutinho, por favor, para a nossa tarefa de hoje no Classroom. Entrem aqui, respondam. Número 1, acesse o link, vocês vão acessar este link aqui. Este link vai direcionar vocês para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como vocês podem ver aí, né, lá no site da Unicef. Vocês vão olhar, né, não precisa ler tudo, mas olhem lá um pouco os 30 artigos colocados. Escolha um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e responda. Letra A. Qual a mensagem principal do artigo que você escolheu? E letra B. Dê exemplos de violação desse direito escolhido por você. Então, fale um pouco qual que é o foco principal desse direito que você escolheu. Depois, exemplifique uma forma de violação desse direito que você escolheu. E aí, por essa semana, seria isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença, pela participação. Não se esqueçam de responder a chamada. Nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço e até mais.